E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre a situação atual do mercado de trabalho aqui no Brasil. Eu converso agora com o Ricardo Patá, que é presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Patá, boa noite. Boa noite. Bom, falando em mercado de trabalho hoje, a gente tende a falar do desemprego ainda. O desemprego caiu um pouco, mas a gente teve até uma piora da composição geral, com um aumento muito forte de informalidade. Como é que você vê as condições de se tentar minimizar de fato essa situação? Olha, na realidade, nós tivemos a reforma trabalhista em 2017 com a perspectiva de ampliar o número de empregos. Já estavam, naquela oportunidade, valorizando que 2 milhões de pessoas teriam oportunidade. Nós percebemos que nada disso aconteceu e já sabíamos. Nós estamos ainda por quase 13 milhões de desempregados e 5 milhões de desalentados. Nós tivemos recentemente a contratação de 70 mil pessoas, o que é muito pouco diante dessa dimensão enorme do desemprego. Alguns indicadores estão até interessantes do ponto de vista econômico, né? A taxa Selic está baixa e a inflação está contida. Mas falta política industrial, falta, na realidade, uma reforma administrativa, política, no sentido da valoração do que é importante para o crescimento econômico e ter junto o emprego. Das questões que nós estamos hoje verificando, não existe nenhuma possibilidade de termos um crescimento do emprego. Pelo contrário, vai manter. E nós estamos no momento onde haveria contratações importantes dos trabalhos temporários para o Natal. Nem isso ocorreu. Mas ocorreu um pouco no comércio, né? A gente teve alguns dados melhores já relacionados ao comércio, não? Na realidade, no comércio, nós tivemos aí a Black Friday, que houve um crescimento, foi importante, uma campanha, até que os comerciários de São Paulo participaram bastante, mas é muito pequeno diante da dimensão do desempregado no Brasil, que é maior que o país da Bélgica, maior que a Suécia, maior que Portugal. Tem muita gente desempregada e não existe ainda políticas adequadas para que possa gerar oportunidade. Agora, Patá, tem se discutido muito a questão do crescimento. O crescimento econômico quase sempre se traduz em mais emprego, né? A gente já viveu essa situação aqui no Brasil, mais do que redução de encargos trabalhistas, importa mesmo é a necessidade de contratar. Agora, nós estamos vendo algumas transformações de mercado de trabalho que geram aí a especulação ou a certa expectativa de que não haja condição de uma geração de emprego tão forte como já se viu no passado, mesmo que a economia entre numa fase de crescimento maior. Você tem a incorporação de novas tecnologias, novos maquinários. O Brasil tem hoje também a preocupação aí na pauta de aumentar a produtividade e quase sempre isso significa menos contratação, não é? Olha, esse é um dos pontos, talvez, dos mais relevantes, porque nós estamos vivenciando a 4ª Revolução Industrial. Na área do comércio, por exemplo, nós temos já muitos supermercados com caixa sem caixa. A venda por e-commerce, em certas empresas, passa dos 40%. Então, muitas questões mudaram do ponto de vista do consumo, não há dúvida nenhuma. Então, para isso, há necessidade de qualificação e capacitação. Nós fizemos recentemente o Mutirão de Emprego, lá no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, e nos 4 que fizemos, mais de 20 mil vagas foram colocadas à disposição de mais de 60 mil pessoas. Nós não conseguimos preencher metade das vagas, exatamente por falta das condições necessárias de qualificação e capacitação. Esse é um dos temas que, a meu ver, os governos municipal, estadual e federal deviam focar, porque justamente nessas mudanças que estamos vivenciando com as novas tecnologias é que se faz necessário de capacitar os trabalhadores para que possa estar em outras funções adequadas ao novo mundo que estamos vivenciando. E os empregos que vocês estavam oferecendo, até para o nosso telespectador poder acompanhar, eram aquelas filas imensas, né, no Anhangabaú, que as pessoas tinham que pegar senha, inclusive, para conseguir. E é difícil você imaginar que possa sobrar vagas numa situação como essa. E a exigência não era muito grande, né? Não, é que você vê que há tanta transformação. Um operador de caixa, por exemplo, que tem um salário médio de R$ 1.300, um salário bastante baixo, não é? Mesmo para essa função, se as pessoas não tinham uma qualificação, conhecer o Excel, conhecer um computador, não eram contratadas. Então, em atividades simples, nós já percebemos que a tecnologia já alcançou. Tínhamos também atividades mais sofisticadas, com empresas de tecnologia, com salários até de R$ 10 mil. Aí é mais difícil ainda, porque tinha, além das exigências do conhecimento, tinha que ter inglês e outras capacitações. E é essa, a meu ver,
uma das questões mais vulneráveis que o Brasil está vivenciando. Agora, da mesma forma que se criou uma expectativa muito grande em relação à reforma trabalhista, se tem uma expectativa também em relação à redução de encargos trabalhistas, que é uma coisa que o ministro Paulo Guedes tem insistido demais. Você acha que nessas circunstâncias faria tanta diferença assim na geração de emprego? E eu queria colocar a questão do emprego verde e amarelo. É aquele projeto do governo que reduz encargos para os mais jovens, mas vai retirar, ou tem intenção de retirar os recursos, taxando o seguro-desemprego. Essa também é uma questão muito polêmica. Do ponto de vista conceitual, não há dúvida que a valorização do primeiro emprego, ou do emprego do jovem, que, a meu ver, é um dos que mais sofre. E é uma questão muito grave, porque o jovem não estando trabalhando, não tendo ocupação, muitas vezes ele vai para drogas, vai para criminalidade. Isso é muito grave para o Brasil. É uma das questões mais complexas que o Brasil está vivenciando. O problema é que a questão dessa medida provisória 905, que trata da carteira verde e amarela, ela traz uma série de situações que não tem nada a ver com a contratação dos jovens. Traz a questão do seguro-desemprego, por exemplo, a pessoa está perdendo o emprego, está perdendo a cidadania, ainda vai ter que pagar impostos no salário que recebe por pouco tempo, como uma ajuda de manutenção. Isso é uma coisa muito grave. Como também nós temos questões do trabalho domingos e feriados, que voltou novamente, que tinha uma medida provisória 881, que foi, o Senado derrubou essa parte e voltou novamente. Ou seja, o governo devia focar com mais clareza na questão da carteira verde e amarela para o jovem, com algumas características bem definidas, e ficasse exclusivamente nessa postura, mas coloca mais de 70 possibilidades e traz, na realidade, muita insegurança. Da mesma forma que na reforma trabalhista, quando nós temos aquele tal do trabalho intermitente, que está trazendo uma insegurança enorme para os trabalhadores e para as próprias empresas. Então o governo devia focar. A questão do jovem é importante, mas não da forma que foi colocado. Agora, Ricardo Patá, como é que você vê as novas formas de emprego que nós temos? Até hoje tivemos uma decisão da Justiça Trabalhista aqui em São Paulo referente a motoboys. Não é a uberização da economia, são novas formas de contratação que tem uma fragilidade em termos de direitos, uma coisa que é colocada inclusive no exterior, não é que nós temos em vários países a mesma discussão. Como é que você vê aqui no Brasil a situação hoje? Olha, essa também é um tema muito grave e complexo. Os motoboys, inclusive, são filiados ao GT. Tivemos uma vitória importante com uma decisão de uma juíza no sentido de exigir a relação capital-trabalho formalizada. Porque o que nós percebemos, em especial, na questão dos motoboys? Os motoboys em São Paulo, todo mundo conhece, é necessário, mas muitas vezes a gente percebe a vulnerabilidade da segurança. Tem muitas mortes, muitos acidentes. Com a questão desses aplicativos sendo usados pelos motoboys e que não tem, na realidade, essa relação formal, eles são obrigados a fazer muitas viagens. Já tinham problema sem essas viagens. Com essas viagens, na realidade, viagem para a morte. É muito grave. Então, essa decisão, a meu ver, era importante e ela vai ser ampliada, não vai ficar só com a questão dos motoboys. Ela vai, a meu ver, ir para o próprio Uber, que é os carros de aplicativo, que já tem países no mundo, nos Estados Unidos, inclusive tem estado, que já fizeram com que haja necessidade da formalização do trabalho, no Brasil, caso seria a CLT. Isso não leva a uma diminuição de contratações, de vagas, numa situação em que você tem uma precariedade e essas empresas, elas surgiram sem considerar os custos trabalhistas? Não há dúvida, aí que está. Voltamos a falar da quarta revolução industrial, voltamos a falar das transformações que o mundo está passando. O Uber trouxe uma grande transformação, não há dúvida. Mas tem que ter algumas regras. Não há dúvida que não adianta engessar, porque vai aí inviabilizar a possibilidade de muitas pessoas, e só em São Paulo são mais de, acho que 100 mil pessoas que estão trabalhando dessa forma e num momento de desemprego estão compondo pelo menos um salário para se alimentar. Não há dúvida, é isso. Mas, de qualquer forma, nós temos que procurar buscar a questão da segurança. E, no caso dos motoboys, a insegurança é muito grande, muito grave.
os números de acidentes que ocorreram a partir do momento da utilização dos aplicativos nos motoboys é inacreditável. Morrem mais do que pessoas morrem em certas guerras. Porque eles também, assim como os motoboys tradicionais, eles correm contra o tempo. Eles têm prazo para fazer a entrega e na corrida, no trânsito de São Paulo, né? Exatamente. E aí tem o seguinte, tem certos aplicativos que utilizam a entrega e, ao mesmo tempo, utilizam pessoas para trabalhar em supermercados para fazer as compras que o aplicativo demanda. E o que acontece? Eu verifiquei em alguns supermercados essas pessoas com esse aplicativo trabalham até mais que o comerciário, mas ganham um salário mínimo, ou seja, ganham menos que o piso comerciário. Essa que é a questão, há uma precarização em toda a linha, na pessoa que faz a compra no supermercado, na hora que vai para um motoboy que é obrigado em pouquíssimos minutos entregar a sua compra e corre o risco de vida ou de se acidentar. Agora, Ricardo Patá, como é que ficam os sindicatos, os sindicalismos de modo geral nessa circunstância toda, depois da perda da contribuição obrigatória? Como é que está o relacionamento com os trabalhadores? Se conseguiu atrair de volta os associados sem essa obrigatoriedade? Olha, esse é um dos temas mais complexos que o mundo sindical está vivenciando. E nós estamos vivendo, na realidade, também uma outra possibilidade que foi aventada pelo governo de mudar a estrutura para um pluralismo sindical. E esse pluralismo seria selvagem, a meu ver, porque seria sindicatos por empresa. Um dos argumentos de ter a reforma trabalhista no campo sindical é que havia muitos sindicatos, no caso 11 mil sindicatos de trabalhadores. Em havendo essa mudança para o pluralismo, nós vamos ter centenas de milhares de sindicatos no Brasil. Quer dizer, mais fracos na negociação. Com certeza vai ficar muito fraco. Muitos sindicatos vão ser dos próprios patrões. Nós tivemos que fazer, não há dúvida nenhuma, o sindicalismo de uma forma geral no Brasil, uma adequação muito grande. Qual é? Uma série de serviços. O mutirão do emprego é um dos serviços importantes, que é a intermediação da mão de obra, que a própria CLT ela contempla a participação do sindicato. E com a qualificação profissional que nós temos feito isso com várias instituições. Esse é um trabalho que nós fizemos e com certeza isso está trazendo novos sócios ao sindicato. E a outra é ir realmente para a base, fazer sindicalização, visitar os trabalhadores. Num primeiro momento, o movimento sindical foi maculado, considerado bandido, com uma série de situações adversas. Mas o próprio trabalhador percebeu que o sindicato é a única instituição que pode, num país continental como o nosso, que tem uma informalidade enorme, trabalho análogo à escravidão, discriminação racial, o movimento sindical é fundamental que possa, no mínimo, resgatar os direitos violados. Então, iniciou-se um processo, novamente, de participação dos trabalhadores no sindicato. Nós chegamos a ter, há pouco tempo atrás, em média, 16, 17% de associados aos sindicatos. Isso caiu para 13%, 14%, está se mantendo, mas com a perspectiva de crescer com esse serviço que nós estamos oferecendo. E caiu também na associação no lado do sindicato patronal, que também tem um papel importante para a representatividade das empresas, questão de negociação salarial, de direitos, uma série de coisas, né? Não há dúvida, e é uma coisa, eu defendo que se fortaleça também o sindicato patronal, porque a negociação é entre os sindicatos. A ausência de sindicato patronal vai fazer com que as próprias empresas negociem direto com o trabalhador, sem o sindicato laboral e sem o sindicato patronal, o que é muito ruim, com certeza. Agora, Ricardo, a que você atribui o fato de a sociedade, de modo geral, ter ficado contra os sindicatos? Você acha que os sindicatos se acomodaram pela obrigatoriedade da contribuição, pelo conforto de se ter o público cativo? Porque as pessoas não passaram a não perceber o resultado de negociações, por exemplo. Isso é verdade. Nós, na realidade, teve um período, a própria imprensa, o governo, colocou, como eu disse, o sindicalismo como uma peça ultrapassada e que não havia necessidade até de existir. O movimento sindical é importante, ajudou a acabar com a ditadura, construiu a política do salário mínimo, ajudou a acabar com a inflação quando chegou num mês só 84%, ou seja, tem uma série de ações fundamentais na história do movimento sindical que nos dá um crédito da valoração. E esse período dos 2 últimos anos, realmente o sindicato chegou quase que no fundo do poço. Agora se retoma, porque os trabalhadores estão visualizando a importância do sindicato.
O imposto sindical, a contribuição sindical, que era um dia do trabalhador, foi colocado de tal forma, olha, trabalhador, nós vamos acabar com o imposto sindical, você vai ter um dia a mais no seu bolso. E isso, na realidade, naquele momento, nos maculou. Mas agora estamos construindo uma política fundamental para os trabalhadores do Brasil. Perfeito. Ouvimos aqui o Ricardo Patá, que é presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Patá, muito obrigada. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.